Boa noite. A nossa turma de administração de serviços, professor Dalton de Souza. Nós vamos fazer um vídeo análise do artigo A Evolução da Experiência no Varejo de Serviços, um exemplo do setor de telecomunicações brasileiro. Esse artigo vai falar sobre uma loja da Vivo e a experiência que ela propôs para os seus clientes. Para começar a falar sobre esse artigo, nossa turma é formada pela Suelen, pelo Thaleson e também pelo Gustavo. O Gustavo vai falar sobre serviços, não é isso, Gustavo? Boa noite. Isso, boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, para falar sobre o artigo, a gente tem que entender o que é serviço, né? Serviço é aquele, né, é um bem intangível, né? Você não pode tocar ele. É algo que você pode só obter depois de ter pago. Você não pode. Como é que. Gente. Ó, falar do jeito que está aqui. Os serviços são propostas de valor de uma organização ou pessoa que tomam posse como um objeto de satisfação de sua necessidade. Que no caso, como a gente vai falar aqui do artigo, que é sobre a empresa da Vivo, a empresa de telecomunicação, ela vende um bem intangível, que é o serviço, no caso. Mas a gente vai explicar certinho como é que funciona. Como o serviço tem uma grande participação no PIB brasileiro, é se estudar bastante o marketing em cima dele, porque faz o diferencial no mercado. Sim, e o serviço também é uma proposta de valor, né, para a organização. Exato. O objetivo, na verdade, é satisfazer as necessidades, né, com a experiência. E Isso. aí a gente. Aqui no artigo, né, algumas definições de serviços, vou passar alguma delas aqui, segundo Hoffman, a distinção entre o que é um bem ou produto, do que é serviço, não é algo muito claro, né? Então, utilizam algumas regras para definir o que é um serviço. Aqui no artigo, alguns autores eles falam, né, eles dão características do que é serviço. Segundo Grunhus 95, serviços são mais ou menos intangíveis. Serviços são atividades ou uma série de atividades em vez de coisas. 3. Serviços são, pelo menos até certo ponto, produzidos e consumidos simultaneamente. E 4, né, segundo ainda Grunhus, o cliente participa do processo de produção pelo menos até certo ponto. Então, de alguma forma, o cliente participa quando é um serviço. Segundo Parazureman, 85, os serviços têm quatro características que diferenciam-se dos produtos, né? Que diferenciam o que é serviço de produtos. As características são as seguintes, segundo consta no artigo: intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade. Falando um pouquinho sobre cada uma delas, como está no artigo, a intangibilidade do serviço. Porque o serviço, porque ele não é intangível, ele não pode ser visto, sentido, ouvido, cheirado ou tocado, né? Da mesma forma que podemos tocar produtos ou bens que são tangíveis. Então, eles também não podem ser armazenados. Outra característica do serviço é a inseparabilidade. Então, diz respeito à relação intrínseca entre os provedores de serviços e seus clientes. Os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. Enquanto a maior parte dos bens é produzida antecipadamente para ser vendida e consumida depois, os serviços ele é primeiro vendido, então produzido e consumido simultaneamente. Então não tem como você produzir um serviço previamente, você só vai produzir um serviço com a necessidade do cliente, né? E você produz um serviço e ele é consumido imediatamente pelo cliente. Outra característica é a heterogeneidade, a variabilidade inerente ao processo de prestação de serviço. O serviço ele depende, né, de quem, onde ou quando é fornecido. Até como exemplo, a gente pode utilizar uma empresa de instalação de ar-condicionado. Por mais que o serviço seja o mesmo, instalar ar-condicionado, esse serviço vai variar do local onde o ar vai ser instalado, de quem é o cliente, qual a característica que esse cliente tem, a característica do local onde vai ser instalado, né? Qual é a agilidade, a pressa que esse cliente precisa do serviço. Então, se é um serviço que precisa ser instalado com urgência, então vai ser um serviço feito de maneira diferente. E serão vários ar-condicionados, o preço vai ser diferente, então tem essa negociação também. Então isso com relação à heterogeneidade, ele tem várias características do serviço, por mais que seja um serviço só, né, de acordo com o local, com quem consome, ele tem uma característica diferente. E outro modelo também
pessoal que faz cachorro-quente, né? Que presta serviço de cozinha. Então, cada cliente tem um gosto especial, gosta com mais isso, com batata, sem batata, enfim. Perecibilidade é outra característica do serviço também. Os serviços não podem ser preservados, estocados, revendidos ou devolvidos. Não tem como você devolver um serviço. Você prestou o serviço, ele foi prestado ou não. Satisfez o cliente ou não. Você não tem como estocar um serviço também. Então ele é prestado e consumido no momento ali. Errado ou certo, né? Satisfeito ou não o cliente, ele não tem como você armazenar para utilizar depois. Você não tem como comprar um serviço, né? Você tem um quintal para limpar. Você só compra o quintal, a limpeza do quintal naquele dia ali, limpou o quintal, acabou o serviço. Não tem como você falar assim, já deixa limpo o quintal do mês que vem também. O mês que vem vai ter que limpar no mês que vem. Então você vai ter que contratar Outro de novo. serviço. Outro serviço, né? Outro serviço. Então por isso que ele fala da simultaneidade. Você compra e ele é consumido na hora. Então você contrata alguém para fazer a limpeza da casa, vai ser consumido na hora. Então o serviço vai ser prestado na hora. Isso só para destacar aqui algumas características, né, do serviço, porque a gente vai falar a nossa matéria fala de serviços, né, de prestação de serviços, administração de serviços, e a gente vai fazer a relação aí com o marketing de experiência. Alguém tem algum exemplo aí de marketing de experiência? O que é experiência e marketing? Bom, eu li o artigo aqui, o que eu entendi ali sobre serviços e marketing de experiência. Como o Gustavo começou falando sobre o serviço, né, ele é uma parte, né, do mundo empresarial que impacta, é o que mais impacta no PIB, né, que é cerca de 55% o artigo fala. E vem crescendo muito. E outra coisa que o artigo fala, quanto mais as pessoas vão ficando ricas, mais elas preferem gastar esse tempo com outras formas e compram serviços, né? Vamos supor, se antes você tinha que fazer alguma coisa, hoje você paga igual o Gilson falou, né? Antes você carpia o quintal, hoje você ganha mais R$ 50 a mais, você já paga pro cara fazer isso para você, entendeu? E como o serviço ele é um produto que você não vê, que você não pega, que você não sente, é algo intangível, é aí que eu achei a jogada legal que entra o marketing de experiências. Porque esse marketing de experiências, ele vem falar exatamente disso, né? Do sentido das pessoas, né? Uma definição aí, mais básica que tem no artigo, só para Thaleson dar continuidade, que fala que é a era da economia da experiência, né? Que o artigo comenta. É uma forma que as empresas têm de associar o serviço às suas ofertas também, criando um sentimento de valor para o consumidor durante o consumo, né? Que ao usar o marketing de experiência, essas empresas criam diferenciação, né, dos seus produtos, e estimulam o consumidor, o cliente também, a voltar, e isso adiciona valor ao bem da marca, né, da empresa. E o serviço, no caso, no serviço que é comercializado. O bacana no artigo ele fala, né? As pessoas estão mais preocupadas agora não com o valor ou ter o produto, mas em sim ela fazer parte de um algo a mais na compra daquele produto, né? E uma coisa legal é que ele fala assim, no setor de serviços é o contrário. Você não estoca o serviço, você estoca pessoas. Porque, como o Gil falou, o serviço é algo que não tem como ser estocado. Feito, acabou. Carpiu o quintal hoje, não tem mais, é só o mês que vem. Então, nessa relação aí que a Sueli disse que agrega valor, então, esse marketing de experiências, como o serviço, eu entendi, o serviço ele é algo que você não vê, então você cria todo ali um ambiente. Até então, o exemplo aí do artigo, né, ele vai trazer isso para nós, né, da Vivo, que ela cria, como é um produto, serviços, né, ela cria ali um ambiente, uma loja, baseada nesse conceito aí que o Gilson falou aí do setor de serviços, né, para que crie essa emoção, essa conexão, que a pessoa possa estar adquirindo aquilo antes mesmo de saber, de avaliar esse serviço, né? E também qualquer pessoa pode também vender um serviço, né? Agora, uma experiência é complicado. Você entrar numa loja e sair bem satisfeito com um atendimento ou com algo a mais que você teve ali, realmente em si a experiência, né?
é o que vale a pena, é o que consiste aí no contexto. Aqui no artigo, segundo Pini e Gilmore, 98, eles falam de 5 níveis, né? 5 níveis onde as empresas podem criar eventos de experiência para serem desfrutados por seus clientes. Um dos níveis é o local emblemático. Então, um local singular. Até a gente falava agora há pouco, a Suelen falou da Ópera de Arame, né? Então, assim, eu vou utilizar a Ópera de Arame em Curitiba para provocar nas pessoas uma experiência singular. Então eu vou oferecer um produto. Um exemplo, o passeio lá em Curitiba, naquele ônibus. Então o ônibus vai levar as pessoas a conhecer a Curitiba. Então essa prestação de serviço, ela está ligada a esse local emblemático, né? Então você que vai, o bondinho no Pão de Açúcar, aquela prestação de serviços só pode ser feita lá no Rio de Janeiro e aquela empresa ela tem essa experiência. Olha, conheça, veja o Rio de Janeiro por cima, veja de um novo ângulo, conheça de uma nova visão, ande pelo bondinho. Então é uma prestação de serviço com um local emblemático, né? Um local singular e que aquela empresa que presta aquele serviço ela vai utilizar isso daí como um ponto a seu favor. Outro nível é centros de experiência, locais onde a população, locais em que a população normalmente converge, como centro de turismo. Dependendo da área de negócio, ela poderá estar situada em cidades com aquele perfil. Um produto disso é locação de apartamento ou venda de apartamento em locais de turismo, né? Locais de praia e tal. Então você tem uma propaganda de locação de apartamento, mas não é uma simples locação de apartamento. Locação de apartamento é em Camboriú. Então essa locação está associada à experiência de você estar em um balneário, né? Então isso que pode ser utilizado como nível também. Enfim, tem presença secundária, mercados mundiais, locais principais, não dá para explicar tudo por conta do tempo, né? Com relação ao estudo de caso que foi feito no artigo da empresa, da loja da Vivo, né? Uma loja conceito da Vivo no Shopping Morumbi. O que vocês têm a dizer sobre essa loja, o que vocês entenderam do que foi explicado no artigo? Só um pouquinho, só falando um pouquinho antes desse mercado de telecomunicação, eu tava vendo um artigo que ele fala hoje que na época, né, que foi escrito o artigo, estima-se que tenha 256 milhões de celulares. Então, tipo assim, é muito mais do que os próprios habitantes aqui do Brasil, né? Então, ao você ver a imensidão que é esse setor de serviço, né? Sim. Então, sobre a TIM não, a Vivo, né? Ela representa ela, na época que ela tinha 29,63% do mercado. Então, em respeito ao estudo de caso, eu percebi que como você vender algo para uma pessoa sem ela ver isso? Como você vai vender uma viagem sem ela para o lugar X sem a pessoa nunca ter ido lá? Você vai vender isso através do quê? De uma experiência positiva. Você vai tentar passar isso para ela e ela sentir como se ela estivesse lá, né? Então, eu percebi que essa loja que foi aberta pela Vivo, acho que foi num shopping, Morumbi, no shopping Morumbi, ela exatamente ela se baseou nesses conceitos que o Gilson falou aí, né? Que é sobre a intangibilidade, deixa eu ver aqui mais para baixo, que eu não lembro todos. Heterogeneidade. Exatamente, isso aí. Então, ela criou um ambiente que na chegada ali você já nota que as portas são mais largas, é uma coisa que não é a loja em si que é o atrativo, né? Mas ali é igual o artigo fala, né? Ele vai criando atmosferas para que você chegue lá e comece a sentir a experiência de você estar adquirindo aquele produto, né? Não existe mais balcão, são mesas com um atendimento mais personalizado, algo mais individual, né? Tete a tete. A preocupação com sustentabilidade também, né? Colocaram iluminação de LED que consome menos energia, que dura mais. As tintas que pintaram a loja, deixaram isso bem claro também, tintas ecologicamente corretas. Utilizaram materiais reciclados para fazer alguns móveis, né? Também utilizaram madeira de origem certificada para não ter de origem de exploração ilegal. Então, assim, todo um conceito também, né? Não só com o que era oferecido ao cliente, mas de como a loja foi montada, o que a empresa se preocupa também, o conceito da loja foi passado também para a experiência do cliente. Né? É exatamente isso, assim, A partir do momento que você entra nessa loja, você já começa a sentir uma energia, né? É tipo isso, o marketing de experiência, ele vai mexer com os seus sentimentos, com o seu tato, com sua audição, com o seu sentimento, com a emoção, algo que você não pega, né?
E o setor de serviço aqui, eu acho que ele casa muito bem com esse marco de experiência, porque como você não tem como avaliar esse produto, então eu notei que ali a Vivo ela cria essa atmosfera, esse sentimento. Você chega lá, marketing verde, não é mais aquele padrão, quebra aquele padrão de sentar no balcão, o produto está do lado de lá, você está do lado de cá. Parece que você está, tudo um só, você está envolvido dentro desse serviço, para que você tenha uma experiência, uma avaliação desse serviço antes mesmo de adquirir. Pô, eu tô sentindo assim, eu acho que esse serviço vale a pena. Você já está avaliando ele antes mesmo de você comprar. A gente tinha comentado ali antes, né, sobre as latinhas de refrigerante, e você vê o seu nome lá, e o nome da gente é algo muito importante para nós, né? Até então, quando uma pessoa escreve o seu nome errado, você não se sente, parece que, sei lá, você tem uma imagem negativa ali de começo, né? Na rádio fala errado todo dia. A pessoa liga na rádio todo dia e fala errado o nome, tá? É complicado. Você tá no ar lá, vamos lá, mais uma participação. Oi, Reinaldo. Não é o Reinaldo, é o Gilson. Você vê tanto que a pessoa tem essa preocupação, né? Porque é algo íntimo. A gente estava falando ali, quando um vendedor ali, ele tem aquela sacada de perguntar o seu nome ali meio percebido, e você tá conversando, de repente a pessoa fala, fulano, mas caralho, esse cara me conhece? Você se sente importante. Então, quando você mexe com essa emoção... Políticos também usa isso. Demais da conta. Quando você mexe com essa emoção, desperta uma coisa na pessoa, ela até dá mais atenção para você. Então, ele fala ali que agora é o pré-venda, né? E o pós e o momento. Não é mais aquela pessoa chega lá e compra essa garrafa. Ela quer ter algo a mais antes de comprar a garrafa. Então, além da qualidade do serviço, né, também. Porque o mercado tá cheio de opção hoje. Só que aí uma crítica, né? A loja Conceito, realmente a loja ficou linda, ela atraiu o cliente, ela se preocupou com a venda, mas o pós-venda de telefonia é horrível, né? Eles não atendem quando você precisa cancelar uma linha, você não consegue. Então esse serviço, essa experiência aí, ela está muito atrelada à venda do serviço. E a empresa tem que ter essa preocupação também em proporcionar uma experiência satisfatória para o cliente quando ele quer cancelar, quando ele quer trocar de operadora, quando ele quer mudar o plano, né? Infelizmente, essa experiência aí, eles se preocuparam muito só na venda, né? Verdade. Exatamente. E assim, só complementando algo que o Thaleson estava falando em relação à experiência lá do nosso artigo, que é referente à loja Vivo, no artigo também consta algo bem bacana que eu achei lá, que você não tem só a experiência de quando a loja está em funcionamento. A loja, a partir de quando o shopping está aberto, você tem acesso. É aberto, né? Ela você tem todo acesso à autoatendimento, tecnologia. Né? Tem Tem autoatendimento. E não é em qualquer lugar, por exemplo. Exatamente. Você quer passar lá, por exemplo, ou você está andando mesmo no shopping, você pode adentrar dentro da loja e ter, assim, conhecer, né? Obviamente, certamente não é 100% que você vai ter acesso a tudo. Ela contrata alguns serviços, né? Sim. Porém, você pode ter essa experiência lá dentro de como é a Vivo, de como é o sistema de tecnologia e tudo mais. É bem bacana. É algo que, de repente, outras empresas não têm esse diferencial, né? Nós precisamos finalizar por conta do tempo. Só falar das conclusões finais aqui, pelo menos o que eu vi, é que a pesquisa, faltaram algumas coisas na pesquisa, né? Principalmente o que ligasse esse atendimento aos sentidos, aos 5 sentidos aí que são associados ao marketing de experiência. O estudo não foi muito profundo e também o estudo não mostrou os aspectos negativos, né? Não teve tantas modelo, né, de aspecto negativo que o marketing de experiência pode propor também, que ele pode proporcionar experiências negativas, como eu falei agora há pouco, na prestação do serviço pós-venda, né? Gera uma sensação de espera, de cansaço, de raiva. Então, todos vocês aí, quando eu falar assim, cancelar um telefone, você já tem na sua cabeça uma experiência ruim, cansativa, né? Então, essas empresas precisam agora se preocupar com esse ponto. E isso o artigo não explicou muito, né? Não deu muitos exemplos dos aspectos negativos do marketing de experiência, né? Exatamente, não mostra os efeitos adversos, né? Que isso pode causar até a marca, né? Ocasionar um problema a mais na marca.
Exato. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente tá com o tempo. Ô, Thalisson, você tá conferindo o tempo aí? Como é que tá? Pô, 17 minutos. 17? Isso. Não, tranquilo. Bom, com relação a isso, a gente até falava desse marketing, da experiência de serviços. Um setor que pode utilizar muito esse serviço, utilizar o marketing de experiência na sua prestação de serviços é o setor de turismo, né? Então, o setor de turismo tem algumas coisas que desperta a vontade de viver aquela emoção, aquela sensação que só aquele local tem. Então, alguns hotéis, algumas empresas que vendem apartamentos, né? Elas utilizam essa experiência, né? Locais que são de neve, como está no fundo do Thalisson aí, né? Olha, esqui na neve. Então a nossa empresa te proporciona 3 dias na neve. Então você compra aquele pacote de serviço. Você não está comprando só a viagem, você está comprando a sensação de estar na neve, de conhecer algo novo, né? E assim, vocês conhecem alguns outros exemplos desse jeito? O que vocês têm a dizer sobre isso aí para a gente finalizar? Olha, falta um minuto aqui para nós finalizar, mas vou falar bem rápido aqui. Quando eu penso sobre o marketing de experiência, eu consigo ligar também muitas coisas a produto, não tão a serviço, cara, mas porque o marketing de experiência também eu acho que serve para isso. Um exemplo, quando você vai numa loja, ela tem aquele layout, né? A cozinha da sua casa montada, entendeu? Chega lá, o sofá, a sala da sua casa montada. Então, você senta, vê como é que seria assistindo o O showroom, jogo, né? Tem um o showroom. showroom. Então, e você está vendendo experiências também. Então, Uhum. tá ligado muito a esse marketing. Da minha parte, eu vou encerrar isso. Vou encerrar por aqui. Eu acho que eu entendi é isso. O marketing de experiências, ele aguça nossos sentimentos. E o serviço, como é um produto intangível, é uma fórmula, né, de você provocar emoções a pessoas que ela possa avaliar positivamente esse produto, né? Esse serviço, no caso. É isso. Algo mais, Gustavo? Se quiser só complementar, como a gente falou, tá vendendo uma experiência, né? Mas só que para ela ser transpassada para outro cliente, esse marketing experiência é muito importante nessa hora, porque o que vende mais é propaganda boca a boca. Se você proporcionar uma boa experiência para o cliente, vai passar para um, vai passar para outro. Isso faz o diferencial no mercado. Exato. Isso, Suelen? Exatamente, acho que só para finalizar, a gente sabe que esse marketing, tudo que a gente falou, tá ligado também à inovação. Acho que as empresas têm que aí inovar sempre, né? Como o nosso artigo falou, de 40 anos para cá, esse modelo já existia, existente, né? O modelo de marketing de experiência. E é um modelo eficiente, novo, ele renova sempre, porque todo dia você vive algo novo, todo dia você conhece um produto, um serviço novo. E eu acho que isso é que faz a diferença, né, de quem vende esse produto ou esse serviço. Tá joia. E Gente, acho que é isso. beleza. Vamos encerrar então, obrigado. Essa foi a nossa participação falando sobre marketing de experiência, né? Sobre a experiência na prestação de serviços. Falamos sobre o estudo de caso de uma loja da Vivo. Então, a evolução da experiência no varejo de serviços, um exemplo do setor de telecomunicações brasileiro. Então, o estudo aí para administração de serviços. Obrigado, um abraço. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Nossa.